Olá, eu sou Denise Oliveira, professora de português numa escola municipal de Búzios, da qual tenho muito orgulho. A Escola Municipal Cileia Maria Barreto, professora Cileia Maria Barreto, e eu nunca tinha dado aula de português antes, né? Então foi um desafio para mim e eu mergulhei nos livros de gramática de português e como eu sou professora de inglês há muito tempo, eu não estava muito segura sobre o que ensinar numa turma de sexto e sétimo ano. Então eu concluí o seguinte, que eu lembro muito bem de quando eu era aluna de 12, 13, 14 anos, a coisa que eu mais odiava era aprender fora daquilo que não tinha significado para mim. E o que tem significado hoje, o que é importante e urgente hoje é a leitura. Então, meus amigos, a leitura é a porta do conhecimento, né? Então, se hoje é um momento tão tecnológico, onde as pessoas reduzem a sua atenção porque querem ver milhões de coisas na internet, elas reduzem a sua atenção porque não têm tempo para ler um bom livro, para degustar um bom livro, e às vezes não tem também o hábito de se abrir para um conhecimento de papel. É urgente que a gente leia para as crianças, é urgente que a gente leia para os nossos alunos, é urgente que a gente leia para nós mesmos. Então, professores também não têm mais tempo para ler. Então, eu fiz esse canal justamente para isso, para incentivar a leitura dos meus colegas, dos meus alunos, das minhas alunas, de quem quiser. E hoje eu escolhi, não sei se vocês conhecem, alguém já ouviu falar do Eduardo Galeano? Eu o conheci através de uma melhor amiga minha, que inclusive hoje está morando em São Paulo, a Aninha, Ana Luísa, e ela me mostrou esse autor através de um título chamado As Veias Abertas da América Latina, onde Eduardo Galeano faz críticas ferrenhas aos problemas sociais da América Latina. E, na verdade, eu acho que o grande desejo dele é que os países da América se unissem, sabe? E falassem uma só linguagem, que é a linguagem humana. Mas ele também escreveu vários outros livros brilhantemente, recebeu vários outros prêmios. Então, Eduardo Galeano, vou ler aqui. Nasceu em Montevidéu, no Uruguai. Viveu exilado na Argentina e na Catalunha, na Espanha, desde 1973. No início de 1985, com o fim da ditadura, voltou a Montevidéu. Ele comete sem remorsos a violação de fronteiras que separam os gêneros literários, ao longo de uma obra na qual confluem narração, ensaio, poesia e crônica. Seus livros recolhem as vozes da alma e da rua e oferecem uma síntese da realidade e sua memória. Gente, recebeu o prêmio José Maria Arguedas, outorgado pela Casa de las Américas de Cuba, a medalha mexicana do bicentenário da independência, o American Book Award da Universidade de Washington, os prêmios italianos Mare Nostrum, Pellegrino Artusi e Grinzane Cavour, o prêmio Dagerman da Suécia e a medalha de ouro do Círculo de Belas Artes de Madrid, e o Vázquez Montalbán do Futebol Clube Barcelona. Não foi pouca coisa. Foi eleito o primeiro cidadão ilustre dos países do Mercosul e foi o primeiro escritor agraciado com o Prêmio Aloha, criado por editores dinamarqueses. E também o primeiro a receber o Cultural Freedom Prize, outorgado pela Lannan Foundation dos Estados Unidos. Seus livros foram traduzidos em várias línguas. Ele morreu há pouco tempo, 2015. Ainda era vivo, né? Como
4 anos atrás. E eu pude assistir algumas palestras dele, assim, fiquei maravilhada com a capacidade de sintetizar em livros a grandeza do universo, sabe? Então eu trouxe hoje um livro que eu dei pro meu filho, que ele adorou ler, não sei se terminou, Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra. Sim, caros, ele falou de futebol. Trouxe aqui A Escola do Mundo ao Avesso, de Pernas pro Ar. Esse livro eu não posso ler para os meus alunos, senão eles vão imitar o Eduardo Galeano. É subversivo. Yamaris, meu livro favorito. E claro, tem As Veias Abertas da América Latina. Só que está por aí, né? Ninguém sabe onde está. Então, bom, por onde eu começo? Futebol do Sol à Sombra. Ele fala um pouco da história do futebol. Como é que se deu o campeonato, os primeiros campeonatos, como é que nasceu o futebol, etc. E fala também de alguns, inclusive, de alguns campeões brasileiros, né? De outros grandes conhecidos dos mundiais. Então fala de Didi, Carrizo, Copa, o Mundial de 62, Charlton, Gento, Yashin, Greaves, Beckenbauer, Eusébio, Pelé, ele fala de Pelé. Então eu vou ler a parte que ele fala de Pelé pra gente. Ele nos presenteou com esse parágrafo. É só uma página, é rápido. 100 canções falam seu nome. Aos 17 anos foi campeão do mundo, rei do futebol. Não tinha 20 anos quando o governo do Brasil declarou o Tesouro Nacional e proibiu sua exportação. Ganhou 3 campeonatos mundiais com a seleção brasileira e 2 com o Santos. Depois de seu gol número 1000, continuou somando. Jogou mais de 1.300 partidas em 80 países, uma partida atrás da outra em ritmo de pancadaria. E fez quase 1.300 gols. Uma vez deteve uma guerra. A Nigéria e Biafra fizeram uma trégua para vê-lo jogar. Olha que poder tem o futebol. Parou-se uma guerra entre a Nigéria e a Biafra para verem Pelé jogar. Vê-lo jogar bem valia uma trégua e muito mais. Quando Pelé ia correndo, passava através dos adversários como um punhal. Quando parava, os adversários se perdiam nos labirintos que suas pernas desenhavam. Quando saltava, subia no ar como se o ar fosse uma escada. Quando cobrava uma falta, os adversários que formavam barreira queriam ficar de costas, de cara para a meta para não perder o golaço. Tinha nascido em casa pobre, num povoado remoto, e chegou ao cume do poder e da fortuna, onde os negros têm a entrada proibida. Fora das canchas, nunca doou 1 minuto de seu tempo, e jamais uma moeda caiu de seu bolso. Mas os que tivemos a sorte de vê-lo jogar, recebemos dele, oferendas de rara beleza, momentos desses, tão dignos de imortalidade, que a gente pode acreditar que a imortalidade existe. É lindo o que ele escreve, é maravilhoso o que ele escreve. Eu, se fosse Pelé, realmente eu pegava isso aqui e tatuava nas costas ou botava na parede da minha casa. Fica a dica, Pelé. Hashtag fica a dica. De pernas para o ar. Ai, meu Deus, tô com medo de ler esse. A Escola do Mundo ao Avesso. É um livro que fala... tem vários... Gente, é muito importante quando a gente compra um livrinho, marcadores para não amassar as páginas. Gente, por favor, marcadores. E eles indicam outros livros, Oi, eu sou a Dinion.
a inteligência artificial da Moderna no Google Play. Ó, tô fazendo propaganda da Genial, não sei se existe ainda, mas tudo bem. Ficou mais fácil receber as melhores dicas literárias. Faça o pedido usando comandos de voz ou texto e eu proponho títulos de literatura de acordo com o que você precisa. Quanto mais pesquiso, mais inteligente eu fico. Vem me conhecer melhor. Genial, a assistente virtual de literatura da Moderna e da Salamandra. Baixe agora o app. Olha que legal, tem no Google Play. Ó, Google Play, tá vendo? Essa aqui, Vitor Hugo, Corcunda de Notre Dame. É uma indicação também que eu faço, muito bom. Ai, gente, o Pequeno Príncipe, lindo, lindo, lindo. Pequeno Príncipe, ano que vem vamos fazer um projeto sobre o Pequeno Príncipe. Aguarde-me. Não interessa onde eu estarei, mas eu vou fazer, com certeza. Vamos lá. Eu vou pegar desse texto. Ai, é muita coisa para ler, muita riqueza. Eu vou ler aqui a parte de os alunos. Os alunos. Como que essa mesa tá meio bomba, tá, gente? Eu sou meio estabanada, cuidado. Tem 2 desenhos aqui com criaturas de chifre, gente, mas não é porque os alunos são maléficos, não. É porque ele diz que o mundo tá do avesso, certo? Então, ele coloca esta imagem aqui. Tá vendo? Que parece, por exemplo, que o mal está dominando o nosso mundo. Eu leio assim, tá? Vamos lá. Os alunos. Dia após dia, nega-se às crianças o direito de ser crianças. Os fatos que zombam desse direito ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. Triste isso, né? O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo. Para que se transformem em lixo, eu vou repetir isso. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua, ou seja, se multiplicando. O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo, ou seja, para que sejam descartáveis. E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa do televisor para que aceitem desde cedo, como destino, a vida prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. Os de cima, os de baixo e os do meio. No oceano do desamparo erguem-se as ilhas do privilégio. São luxuosos campos de concentração onde os poderosos só privam com os poderosos e jamais podem esquecer, nem por um átimo, que são poderosos. Em algumas das grandes cidades latino-americanas, os sequestros se tornaram um costume e os meninos ricos crescem encerrados dentro da bolha do medo. Moram em mansões amuralhadas, grandes casas ou grupos de casas protegidos por cercas eletrificadas e guardas armados, e dia e noite são vigiados por guarda-costas e câmeras de circuito fechado. Os meninos ricos viajam como o dinheiro em carros blindados. Apenas de vista conhecem sua cidade, descobrem o metrô em Paris ou Nova York, mas jamais o tomam em São Paulo ou na capital do México. Forte isso também. Eles não vivem na cidade onde vivem. Para eles é vedado o vasto inferno que lhes ameaça, um minúsculo céu privado. Além das fronteiras estende-se uma região de terror onde as pessoas são muitas e feias, sujas, invejosas. Em plena era da globalização, os meninos já não pertencem a lugar algum. Mas os que menos lugar têm são os que mais coisas têm.
Eles crescem sem raízes, despojados de identidade cultural e sem outro sentido social que a certeza da realidade ser um perigo. Desculpa, eu li errado. Eles crescem sem raízes, despojados de identidade cultural e sem outro sentido social que a certeza da realidade ser um perigo. Sua pátria está nas marcas do prestígio universal que lhes destacam as roupas e tudo o que usam, e sua linguagem é a linguagem dos códigos eletrônicos internacionais. Nas mais diversas cidades, nos mais distantes lugares do mundo, os filhos do privilégio se parecem entre si nos costumes e tendências como entre si se parecem os shopping centers e os aeroportos, que estão fora do tempo e do espaço. Educados na realidade virtual, deseducam-se da realidade real, que ignoram ou que tão só existe para ser temida ou ser comprada. Fast food, fast cars, fast life. Desde que nascem, os meninos ricos são treinados para o consumo e para a fugacidade e passam a infância acreditando que as máquinas são mais confiáveis do que os homens. Chegando a hora do ritual de iniciação, ganharão seu primeiro jipão fora da estrada, com tração nas 4 rodas, mas durante os anos de espera, eles se lançam a toda velocidade nas autopistas cibernéticas e confirmam sua identidade devorando imagens e mercadorias, fazendo zapping e fazendo shopping. Os cyber-meninos viajam pelo cyberespaço, com a mesma desenvoltura com que os meninos abandonados perambulam pelas ruas da cidade. Muito antes dos meninos ricos deixarem de ser meninos e descobrirem as drogas caras que mascaram a solidão e o medo, já estão os meninos pobres aspirando gasolina e cola de sapateiro. Enquanto os meninos ricos brincam de guerra com balas de raio laser, os meninos de rua são ameaçados pelas balas de chumbo. Mundo infantil. Aí ele abre uma aspas, né, assim, na página, tem um quadrinho, tá vendo? E aí ele faz essa reflexão. É preciso ter muito cuidado ao atravessar a rua, explicava o educador colombiano Gustavo Wilches a um grupo de meninos. Ainda que abra o sinal verde, jamais atravessem sem olhar para os dois lados. Wilches contou aos meninos que certa vez um automóvel atropelara e o deixara cair no meio da rua. Recordando o acidente que quase lhe custara a vida, Wilches franziu o senho, mas os meninos perguntaram: de que marca era o carro? Tinha ar-condicionado, teto solar elétrico? Tinha faróis de neblina? De quantos cilindros era o motor? Então, eles não se preocuparam com a questão do atropelamento, da dor que causou, né, da dor que esse acidente causara no atropelado. Eles perguntaram do carro, se o carro era bonito, se o carro era caro, se o carro tinha lanterna, não sei o que. Cadê a humanidade? Vitrinas, brinquedos para eles, Rambos, Robocops, ninjas, Batmans, monstros, metralhadoras, pistolas, tanques, automóveis, motocicletas, caminhões, aviões, naves espaciais. Brinquedos para elas. Barbies, raids, tábuas de passar, cozinhas, liquidificadores, lava-roupas, televisores, bebês, berços, mamadeiras, batons, rolos cosméticos, espelhos. Sempre lutei contra isso, meu filho e minha filha, né? Nós fomos criados, nós da geração de 70, fomos criados exatamente assim, ganhando tabuinha de passar, roupinha de boneca, né? Sendo que, às vezes, para uma menina, melhor boneca é a bola, a melhor boneca é, um jogo de dardos, um arco e flecha, sabe? Por que não, né? Algo assim que melhore a coordenação motora da menina, melhore a capacidade de direcionamento, localização, espaçamento físico para a menina. Eu confesso,
Sou péssima motorista por causa disso, confesso. Na América Latina, crianças e adolescentes somam quase a metade da população total. Entendam, jovens, entendam, meus queridos, que vocês fazem parte da maioria da população. A metade dessa metade vive na miséria. Sobreviventes na América Latina, cada hora, 100 crianças morrem de fome ou doença curável. Mas há cada vez mais crianças pobres em ruas e campos dessa região que fabrica pobres e proíbe a pobreza. Crianças são, em sua maioria, os pobres, e pobres são, em sua maioria, as crianças. E entre todos os reféns do sistema, são elas que vivem em pior condição. A sociedade as espreme, vigia, castiga e às vezes mata, quase nunca as escuta, jamais as compreende. Esses meninos, filhos de gente que só trabalha de vez em quando, ou que não tem trabalho nem lugar no mundo, são obrigados desde cedo a aceitar qualquer tipo de ganha-pão, extenuando-se em troca de comida ou de pouco mais, em todos os rincões do mapa do mundo. Depois de aprender a caminhar, aprendem quais são as recompensas que se dão aos pobres que se portam bem. Eles e elas são a mão de obra gratuita das fabriquetas, das lojinhas e das biroscas caseiras. Ou são a mão de obra a preço de banana de indústrias de exportação que fabricam trajes esportivos para as grandes empresas internacionais. Trabalham nas lidas agrícolas e nos carregamentos urbanos ou trabalham em suas casas para quem mande ali. São escravinhos e escravinhas da economia familiar ou do setor informal da economia globalizada, onde ocupam o escalão mais baixo da população ativa a serviço do mercado mundial. Nos lixões da cidade do México, Manila ou Lagos, juntam garrafas, latas e papéis e disputam restos de comida com os urubus. Mergulham no mar de Java em busca de pérolas, catam diamantes nas minas do Congo, são as topeiras das galerias das minas do Peru, imprescindíveis por causa da pequena estatura e, quando seus pulmões deixam de funcionar, são enterrados em cemitérios clandestinos. Colhem café na Colômbia e na Tanzânia e se envenenam com os pesticidas. Envenenam-se com os pesticidas nas plantações de algodão da Guatemala e nas bananeiras de Honduras. Na Malásia, recolhem o látex das árvores do caucho em jornadas de trabalho que vão de estrela a estrela. Deitam trilhos ferroviários na Birmânia. Ao norte da Índia se derretem nos fornos de vidro e ao sul nos fornos de tijolos. Em Bangladesh, tem mais de 300 ocupações diferentes, com salários que oscilam entre o nada e o quase nada por um dia que nunca acaba. Correm corridas de camelo para os Emires árabes e são ginetes campeiros nas estâncias do Rio da Prata. Ai, fico revoltada quando eu leio isso, mas é a pura verdade. Em Porto Príncipe, Colombo, Jacarta ou Recife, servem as refeições do ano em troca do direito de comer o que cai da mesa. Vendem frutas nos mercados de Bogotá e chicletes nos ônibus de São Paulo. Limpam-se para-brisas nas esquinas de Lima, Quito ou São Salvador. Lustram sapatos nas ruas de Caracas ou Guanajuato. Costuram roupa na Tailândia e chuteiros no Vietnã. Costuram bolas de futebol no Paquistão e bolas de beisebol em Honduras e no Haiti. Para pagar as dívidas de seus pais, colhem chá e tabaco nas plantações de Sri Lanka e jasmins no Egito, destinados à perfumaria francesa, alugados pelos pais. Tecem tapetes no Irã, no Nepal e na Índia, desde antes do amanhecer até depois da meia-noite, e quando alguém chega para resgatá-los, perguntam: "Você é o meu novo amo?" Vendidos a $100 pelos pais, oferecem-se no Sudão para prazeres sexuais ou qualquer trabalho. À força, recrutam meninos dos exércitos em alguns lugares da África, Oriente Médio e América Latina. Nas guerras, os soldadinhos trabalham matando e, sobretudo, trabalham morrendo. Eles somam a metade das vítimas nas recentes guerras africanas. Com exceção da guerra que é coisa de machos, segundo ensinam a tradição e a realidade, em quase todas as demais tarefas dos braços das meninas são tão úteis quanto os braços dos meninos. Mas o mercado de trabalho para as meninas reincide na discriminação que normalmente pratica contra as mulheres, elas, as meninas.
sempre ganham menos do que o pouquíssimo que eles, os meninos, ganham, isso quando ganham. No mundo todo, a prostituição é o destino precoce de muitas meninas, e em menor grau, também dos meninos. Por incrível que pareça, calcula-se que há pelo menos 100.000 prostitutas infantis nos Estados Unidos, segundo o informe da Unicef de 1997. Mas é nos bordéis e nas ruas do sul do mundo que trabalha a esmagadora maioria das vítimas infantis do comércio sexual. Esta multimilionária indústria, vasta rede de traficantes, intermediários, agentes turísticos e proxenetas age com escandalosa impunidade. Na América Latina não há nada de novo. A prostituição infantil existe desde que, em 1536, inaugurou-se a primeira casa de tolerância em Porto Rico. Atualmente, 500 mil de meninas brasileiras trabalham vendendo o corpo, em benefício de adultos que as exploram, tantas como na Tailândia, não tantas como na Índia. Em algumas praias do Mar do Caribe, a próspera indústria do turismo sexual oferece meninas virgens a quem possa pagar. A cada ano aumenta o número de meninas lançadas no mercado de consumo. Segundo as estimativas lançadas no mercado... Segundo as estimativas dos organismos internacionais, pelo menos 1 milhão de meninas se acrescentam anualmente à oferta mundial de corpos. Parei aqui, gente, porque é muito pesado mesmo assim. Ele não trabalha, nesse livro aqui, ele não trabalha com suposições. Ele trabalha com fatos. E ele faz uma análise do leste ao oeste do mundo. Ele pega todas as capitais do mundo e pega estatísticas e estuda e denuncia. Mas por que ninguém toma ciência disso? Ou se toma porque não fazem nada, né? Porque é vantajoso? Porque é economicamente viável usarmos crianças que não podem se defender, que não pleiteiam seus direitos e acabam pagando pela própria morte. Um preço de dor, um preço de promiscuidade, prostituição, de violência. É isso que a gente quer para 2020 e além? Não é isso que eu quero, não. Então vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar. Vamos conhecer mais, vamos ler mais, porque certas atitudes nos conduzem à ignorância, principalmente em sala. Hein? Não posso citar nomes. Então, o que eu quero falar é o seguinte: sobre essas crianças aqui, elas estão muito abaixo da linha de pobreza, elas estão no submundo da pobreza, elas não têm como se defender. Existem aquelas crianças, aqueles jovens que estão na camada do meio, né? Ele vai falar sobre isso lá na frente. Deixa eu ver. Lá na frente ele vai falar. E aí o que acontece? Esses que estão no meio, que são adestrados a ficarem omissos, porque a internet é mais interessante do que um livro, a televisão é mais interessante que um livro, tudo se torna mais interessante que um livro, estudo do que conhecimento de qualquer coisa. Então, já que você não quer ler, assista ao meu canal, por favor, e fica um pouquinho mais aguçado na leitura, tá bom? Me pede, poxa, Denise, indica um livro aí sobre, sei lá, piadas, literatura romântica, você lê umas coisas muito pesadas? Ok, eu faço isso. Mas leia. A regra é essa. Leia, meus amigos, tá? Eu não sei o que você vai fazer com sua leitura, mas com certeza ela vai te salvar de muitas armadilhas. Fica ligado.
Então eu parei por aqui hoje, mas eu quero citar que lá na frente ele vai falar, ele vai escrever um capítulo, ó, curso básico da injustiça. Depois curso básico de racismo e machismo. Claro, obviamente, ele critica essas duas coisas, né? Senão eu não estaria nem apresentando isso pra vocês. Ai, gente, esse livro é fantástico. Fantástico! Ele cita várias fontes. Depois, se vocês quiserem. A Cátedras do Medo, ó. O ensino do medo, a indústria do medo, aulas de corte e costura, como fazer inimigos sob medida, desculpe-me. Depois ele vem com... lições contra os vícios inúteis. Eu vou dar esse texto para vocês. Podem esperar. Depois, aulas magistrais de impunidade. A impunidade dos caçadores de gene. Interessante. A impunidade dos exterminadores do planeta. A impunidade do sagrado mortor. Pedagogia da solidão. Curso intensivo de incomunicação. Gente, ele é brilhante, só os títulos me faz querer, sabe, ler e reler. Traição e promessa do fim do milênio. Aí ele termina, eu vou ler assim só para vocês terem um gostinho do final do livro, né? Só para dizer assim, terminei o livro no YouTube. Uma pergunta, o título do texto é Uma Pergunta. No século XII, o geógrafo oficial do Reino da Sicília, Al-Idrisi, traçou o mapa do mundo, o mundo que a Europa conhecia, com o sul na parte de cima e o norte na parte de baixo. Isso era habitual na cartografia daquele tempo. E assim, com o sul acima, desenhou o mapa sul-americano 8 séculos depois, o pintor uruguaio Joaquim Torres Garcia. Nosso norte é o sul, disse. Para ir ao norte, nossos navios não sobem, eles descem. Se o mundo está como agora está, de pernas para o ar, não seria bom invertê-lo para que pudesse equilibrar-se em seus pés? Pensem nisso. Gente, já tem quase meia hora de vídeo, mas eu só quero terminar falando de coisas boas, né? Porque Denise é amor, Denise é paz, Denise é coisa boa, é luz. Então, eu quero ler alguma coisa que fale de amor. Então ele escreveu, olha só que lindo. Eduardo Galeano, Amares. E tem aqui Amar Amares. Amar Amares. Olha só, 2 pessoas distantes e o mar separando as 2 pessoas. Amar Amares. Moral da história, meus amigos. Amor é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Mas vou ler aqui são palavras curtas, com imagens poderosas, cheias de metáforas, anáforas, metonímias, né? Cheias de figuras aí de linguagem. Vamos ver.
Janela sobre uma mulher. A outra chave não gira na porta da rua. A outra voz cômica, desafinada, não canta no chuveiro. No chão do banheiro não há marcas de outros pés molhados. Nenhum cheiro quente vem da cozinha. Uma maçã meio comida, marcada por outros dentes, começa a apodrecer em cima da mesa. Um cigarro meio fumado, lagarta de cinza morta, tinge a beira do cinzeiro. Penso que deveria fazer a barba. Penso que deveria me vestir. Penso que deveria. Uma água suja chove dentro de mim. Olha que lindo. É um homem que observa uma mulher que talvez ele não goste tanto. E ele não se sente parte daquele lugar. Ele está ali observando as coisas. Está vendo o cigarro meio fumado, a maçã meia comida, não tem rastros de outros pés saindo do chuveiro, ou seja, ele não tem intimidade com ela, né? Ou seja, trata-se de uma mulher da vida, meus caros. Ele pagou por aquele momento sexual e depois concluiu: uma água suja chove dentro de mim. Mas era culpa da mulher? Era culpa dele? Alguém tem culpa nisso? Né? Então, assim, ele estava observando aquele momento como um momento de fraqueza. Olha que situação. Eu estou pagando para uma mulher transar comigo, né? E não sinto nada. Me sinto vazio, uma água suja chove dentro de mim. Terrível isso, né? Então, o recado é esse. Não use seu dinheiro para fazer chover sujo dentro de si, entendeu? Conquiste, converse, seja delicado, seja amoroso, seja presente na vida de uma mulher. Não fuja do amor. Ele dói, dá trabalho, mas fugir dele se torna uma prisão. Que a chuva de lama, água suja vai chover sempre dentro de você. Não digo que você vai sempre pagar para alguém fazer sexo contigo, não. O que eu digo é que quando a gente foge do amor, sempre vem água suja chovendo dentro da gente. A falta de amor é isso, é esse sentimento da água suja chovendo dentro da gente. Então, meus amores, amém. Sejam verdadeiros com os vossos sentimentos, ok? Então vai fechar em 40 minutos, quase. Desculpe, eu falo muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no meu canal. Bem-vindo ao mundo da leitura. Grandes surpresas vos reservo no próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, com a boa vibração da luz que incide sobre vocês, enfim, da matriz universal, no que vocês acreditam, nas coisas boas. Fiquem com elas e leiam, principalmente, ok? Eu ainda vou criar o meu jargão. Até mais, até o próximo vídeo.